O sol nascia preguiçosamente sobre a Chapada dos Guimarães, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas formações rochosas ancestrais. Silvério já estava de pé, como sempre, observando o despertar da natureza de sua varanda simples. Seus olhos castanhos, marcados pelo tempo e experiência, percorriam a vastidão do cerrado que se estendia à sua frente, um mar verde-dourado de árvores retorcidas e gramíneas dançando com a brisa matinal. A pequena casa de madeira que chamava de lar estava estrategicamente posicionada em um ponto elevado do parque, permitindo uma visão privilegiada da região que jurou proteger. As paredes desgastadas pelo tempo contavam histórias silenciosas de anos de dedicação, e o render do assoalho sob seus pés descalços era como uma música familiar que o acompanhava todas as manhãs. Enquanto preparava seu café no fogão a lenha, Silvério observava pela janela o pouso gracioso de um casal de araras azuis em uma árvore próxima. Era um espetáculo que, mesmo após 20 anos como guarda-parque, ainda fazia seu coração acelerar de admiração. O aroma do café misturava-se com o cheiro da terra úmida do cerrado, criando uma fragrância que para ele significava lar. Naquela manhã específica, algo parecia diferente no ar. Talvez fosse o voo inquieto dos tucanos, ou o silêncio incomum dos macacos prego que costumavam fazer algazarra logo cedo. Seus instintos, aguçados por anos de convivência com a natureza, alertavam-no de que mudanças estavam por vir. Vestindo seu uniforme caqui já desbotado pelo sol, Silvério preparou-se para sua ronda matinal. Seu trabalho ia muito além de simplesmente patrulhar a área, era um verdadeiro guardião daquele ecossistema único. Conhecia cada trilha, cada curva do rio, cada ninho de pássaro em seu território. Os animais pareciam reconhecê-lo como parte daquele lugar, uma presença constante e protetora. Durante sua caminhada, encontrou pegadas frescas de uma onça pintada próximas à nascente do rio. Sorriu ao reconhecer as marcas, era provavelmente a mesma fêmea que monitorava há meses. Agachou-se para examinar melhor os rastros quando um barulho distante chamou sua atenção. Era o som inconfundível de um motor, algo raro naquela parte remota do parque. Intrigado, Silvério seguiu na direção do ruído. À medida que se aproximava, vozes humanas começaram a se misturar com o ronco do motor. Escondeu-se atrás de uma grande árvore e observou um grupo de pessoas descarregando equipamentos de um jipe. Não eram turistas comuns, seus instrumentos sofisticados e a forma metódica como organizavam o material sugeria algo mais. Uma mulher se destacava no grupo. Alta, com cabelos grisalhos presos em um coque desalinhado, ela carregava um ar de autoridade enquanto orientava os outros. Em suas mãos, um tablet exibia o que parecia ser um mapa da região. Silvério franziu o senho, tentando entender o propósito daquela expedição não autorizada. Foi então que um dos membros do grupo começou a montar o que parecia ser um equipamento de pesquisa geológica. O coração de Silvério apertou, conhecia bem aquele tipo de equipamento, e sua presença ali raramente significava boas notícias para a preservação do parque. Decidiu revelar sua presença, saindo de seu esconderijo com passos firmes. O grupo se sobressaltou com sua aproximação, exceto a mulher de cabelos grisalhos, que manteve sua postura imperturbável. Seus olhares se cruzaram, e Silvério sentiu uma familiar sensação de déjà vu, como se já tivesse visto aqueles olhos antes, em algum lugar de seu passado. Bom dia, disse ele, mantendo um tom profissional. Sou Silvério, guarda-parque responsável por esta área. Posso ver suas autorizações? A mulher sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Claro, senhor Silvério. Na verdade, estávamos esperando encontrá-lo. Ela estendeu um envelope oficial com o timbre do governo. Meu nome é Helena Mendes, e acredito que temos muito que conversar sobre o futuro deste parque. Aquelas palavras fizeram Silvério sentir um arrepio na espinha. Algo lhe dizia que sua vida pacata estava prestes a mudar drasticamente. O vento soprou mais forte entre as árvores, como se a própria natureza respondesse à tensão daquele momento. As folhas secas dançavam ao redor deles, carregando consigo o prenúncio de uma história que estava apenas começando. Helena estendeu uma série de documentos oficiais que pareciam estar em ordem. Enquanto Silvério os examinava minuciosamente, ela começou a explicar o propósito de sua presença ali.
Estamos conduzindo um estudo geológico completo da região. Há indícios de que esta área possui características únicas que podem ser valiosas para o desenvolvimento científico do país. Algo na forma como ela enfatizou a palavra valiosas fez Silvério se inquietar. Seus anos de experiência o haviam ensinado que palavras aparentemente inocentes frequentemente escondiam segundas intenções. Observou o grupo continuando a montar seus equipamentos, agora com uma precisão quase cirúrgica. Senhorita Mendes, começou ele, devolvendo os documentos, mesmo com estas autorizações, qualquer atividade que possa impactar o ecossistema precisa ser rigorosamente monitorada. Este parque abriga espécies ameaçadas e áreas de preservação permanente. Helena sorriu novamente, aquele mesmo sorriso calculado que não alcançava seus olhos. Por favor, me chame de Helena. E não se preocupe, Silvério. Somos cientistas, não destruidores da natureza. Na verdade. Ela fez uma pausa, estudando seu rosto com interesse. Você não se lembra de mim, não é? A pergunta o pegou de surpresa. Examinou melhor o rosto de Helena, tentando encontrar em suas feições alguma memória do passado. Havia algo familiar em seus gestos, na forma como inclinava levemente a cabeça ao falar, mas a lembrança escapava como água entre os dedos. 25 anos atrás, continuou ela, Universidade Federal de Mato Grosso. Você estava começando seu trabalho com preservação ambiental, e eu era uma jovem pesquisadora fascinada por geologia. Nos encontramos em uma palestra sobre o potencial mineral do Cerrado. As memórias começaram a voltar como peças de um quebra-cabeça se encaixando lentamente. Helena havia sido uma das principais vozes contra a expansão da mineração na região. Sua paixão pela preservação ambiental rivalizava com a dele próprio. O que havia mudado em todos esses anos? Claro, agora me lembro, respondeu ele, cauteloso. Você estava desenvolvendo métodos de pesquisa mineral de baixo impacto ambiental. Mas isso foi antes. Antes do incidente com seu irmão, completou ela suavemente. Eu soube o que aconteceu, Silvério. Foi por isso que você decidiu se isolar aqui, não foi? O comentário atingiu Silvério como um soco no estômago. Aquela era uma parte de seu passado que ele preferia manter enterrada, junto com as lembranças do irmão e das escolhas que os separaram. Jorge havia escolhido o lado do progresso, como ele chamava, aceitando um cargo de alto escalão em uma mineradora. A última discussão que tiveram ainda ecoava em sua memória. Um dos assistentes de Helena se aproximou, interrompendo o momento tenso. Doutora, encontramos as primeiras leituras. Acho que você vai querer ver isso. Ela assentiu, voltando sua atenção para o tablet que ele segurava. Seus olhos brilharam ao examinar os dados. Silvério, disse ela, sem desviar o olhar da tela, o que diria se eu contasse que existe uma forma de proteger este parque para sempre, garantindo sua preservação para as futuras gerações? Ele estreitou os olhos, desconfiado. E qual seria essa forma? Venha comigo, respondeu Helena, guardando o tablet. Há algo que preciso lhe mostrar. Algo que seu irmão descobriu antes de partir. Ela começou a caminhar em direção a uma trilha menos conhecida do parque, uma que levava a uma área que Silvério sempre considerou especial por sua biodiversidade única. Enquanto a seguia, Silvério não podia deixar de notar como os pássaros haviam silenciado completamente, como se também sentissem que algo importante estava prestes a ser revelado. O vento agora soprava mais forte, carregando consigo o cheiro característico de terra molhada, anunciando uma tempestade que se aproximava no horizonte. O que Helena sabia sobre seu irmão? E mais importante, que segredo aquela terra guardava que poderia mudar o destino do parque para sempre? As perguntas se multiplicavam em sua mente enquanto eles se embrenhavam cada vez mais na vegetação densa do cerrado, deixando para trás o resto da equipe e adentrando um território onde os segredos da terra e os fantasmas do passado pareciam prontos para se revelar. A trilha por onde Helena guiava Silvério serpenteava por entre as árvores retorcidas do cerrado, levando-os a uma área menos visitada do parque. O guarda-parque reconhecia cada pedra, cada curva do caminho, mas algo no comportamento de Helena sugeria que ela também conhecia bem aquele trajeto.
Seu irmão costumava vir muito aqui, disse ela, quebrando o silêncio enquanto se aproximavam de uma formação rochosa peculiar. Jorge passou meses estudando esta área em particular. Ele tinha uma teoria sobre por que a vegetação aqui é diferente do resto do parque. Silvério observou ao redor, notando como as plantas naquela região específica eram mais vibrantes, mais resistentes. Era algo que sempre o intrigara, mas que ele atribuía às características naturais do solo. O que exatamente Jorge descobriu aqui? Helena parou diante de uma pequena caverna parcialmente escondida pela vegetação. Ele descobriu isto, disse ela, removendo algumas folhas que cobriam símbolos antigos gravados na rocha. Mas não foram apenas as inscrições indígenas que o interessaram. Foi o que está por trás delas. Tirando um pequeno dispositivo de sua mochila, Helena começou a fazer leituras da parede rochosa. Estes símbolos não estão aqui por acaso, Silvério. Os povos originários que viveram nesta região conheciam o segredo desta terra. Eles deixaram avisos e mapas. Mapas para quê? Perguntou Silvério, sua voz traindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Para o que pode ser a maior descoberta científica já feita no Cerrado brasileiro, respondeu Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo. Seu irmão encontrou evidências de um aquífero único, com propriedades ainda não documentadas pela ciência. A água aqui tem uma composição mineral especial que afeta o crescimento das plantas de uma forma extraordinária. Silvério sentiu seu coração acelerar. Agora entendia por que a vegetação naquela área era tão diferente. Por que Jorge nunca me contou sobre isso? Ele tentou, respondeu Helena suavemente. Na última vez que vocês se falaram, ele queria compartilhar esta descoberta com você. Mas vocês discutiram antes que ele pudesse explicar. Ele temia que grandes empresas descobrissem e explorassem o local. Por isso, confiou a mim suas pesquisas, pedindo que eu continuasse seu trabalho de forma ética. As memórias daquela última discussão com Jorge inundaram a mente de Silvério. Seu irmão havia tentado lhe dizer algo importante, mas ele estava tão convencido de que Jorge havia se vendido para os interesses comerciais que se recusou a escutar. A água deste aquífero, continuou Helena, tem propriedades regenerativas únicas. Pode ser a chave para recuperar áreas degradadas do Cerrado, Silvério. Seu irmão não estava procurando uma forma de explorar a terra, ele estava tentando encontrar uma maneira de salvá-la. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto do guarda-parque. Anos de culpa e arrependimento por ter julgado mal seu irmão pesavam em seu coração. Mas por que você está me contando isso agora? Helena guardou seu equipamento e encarou Silvério com seriedade. Porque precisamos de sua ajuda. As empresas mineradoras finalmente descobriram indícios do aquífero. Estão pressionando o governo por licenças de exploração. Se não agirmos rápido, todo o trabalho de Jorge terá sido em vão. Um trovão distante ecoou pelo cerrado, como se a própria natureza respondesse à gravidade da situação. Helena pegou seu tablet e mostrou a Silvério uma série de documentos. Tem um plano para proteger esta área permanentemente, transformando em uma reserva científica internacional. Mas para isso, preciso de alguém que conheça este lugar como a palma da mão. Alguém que compartilhe a mesma paixão que Jorge tinha pela preservação. Silvério olhou para os símbolos na rocha, para a vegetação exuberante ao redor, e finalmente para Helena. Percebeu que o destino havia traçado um círculo completo, trazendo de volta ao ponto onde ele e seu irmão haviam se separado, oferecendo uma chance de redenção e de honrar o legado de Jorge. O que precisamos fazer? Perguntou ele, sua voz carregando uma determinação renovada. Helena sorriu, desta vez um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Primeiro, precisamos documentar tudo. E depois? Ela fez uma pausa dramática, olhando para o céu que escurecia. Depois, vamos ter que enfrentar pessoas muito poderosas que farão de tudo para impedir que a verdade sobre este lugar venha à tona. Os dias seguintes foram de intensa atividade no parque. Helena e sua equipe, agora trabalhando em conjunto com Silvério, dedicavam-se a mapear e documentar cada aspecto único daquela área especial.
O guarda-parque observava com fascínio como os instrumentos modernos confirmavam o que os povos antigos já sabiam, e havia algo extraordinário naquela terra. Veja isso, disse Helena, mostrando a Silvério uma análise da água coletada de uma nascente próxima. A concentração de minerais aqui é incomparável. Estas propriedades poderiam revolucionar a recuperação de áreas degradadas do Cerrado. Enquanto examinavam os dados, um dos assistentes de Helena, Pedro, um jovem pesquisador de biotecnologia, aproximou-se correndo. Doutora Helena, acabamos de receber uma notificação. A mineradora global protocolou um pedido de pesquisa mineral nesta área. Eles alegam ter direitos anteriores de exploração. Helena empalideceu. Impossível. Como eles conseguiram essas informações? Seus olhos encontraram os de Silvério, que percebeu imediatamente a gravidade da situação. Deve haver um infiltrado em algum órgão governamental, murmurou ela, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Eles estão um passo à frente do que imaginávamos. Silvério sentiu seu estômago revirar. A mineradora global era conhecida por suas táticas agressivas de exploração e por seu poder de influência política. Helena, preciso saber toda a verdade. O que mais você não me contou sobre o trabalho do meu irmão? Helena hesitou por um momento, então abriu sua pasta e retirou um pendrive antigo. Jorge me entregou isto antes de eu partir. São todas as suas pesquisas, incluindo evidências de irregularidades que ele descobriu dentro da própria mineradora global. Ele estava preparando um dossiê completo quando ele sofreu o acidente, completou Silvério, suas suspeitas de anos finalmente ganhando forma. Não foi um acidente, foi? Não posso provar, respondeu Helena suavemente, mas Jorge havia me alertado que estava sendo seguido. Ele sabia demais. Naquele momento, o rádio de Silvério crepitou com uma mensagem urgente. Era a Dona Zefa, uma antiga moradora da região que vivia nos limites do parque, e seu Silvério, tem um grupo de homens de terno aqui. Estão com papéis oficiais, dizem que vêm fazer uma vistoria. Helena e Silvério trocaram olhares alarmados. Começou, disse ela. Eles não vão esperar a aprovação oficial. Vão tentar criar fatos consumados. Preciso ir até lá, declarou Silvério, já se preparando para partir. Espere, Helena o deteve. Não podemos nos separar agora. Eles provavelmente querem exatamente isso, nos dividir. Precisamos agir estrategicamente. Ela se voltou para sua equipe. Pedro, quantas cópias de segurança temos dos nossos dados? 3, doutora. Todas criptografadas e armazenadas em diferentes servidores. Ótimo. Silvério, você conhece cada centímetro deste parque. Precisamos transferir nosso acampamento para um local mais seguro e proteger as evidências que coletamos. E tem mais uma coisa. Ela hesitou. Jorge deixou um último recurso, algo que ele chamou de o protocolo de emergência. Acho que chegou a hora de descobrirmos o que é. Um novo trovão ribombou ao longe, mais próximo agora. A tempestade que se formava parecia espelhar a tensão do momento. Silvério olhou para o céu escuro, depois para as marcas antigas na rocha, e finalmente para o pendrive em suas mãos, a última mensagem de seu irmão, guardada por todos esses anos. Temos cerca de 2 horas antes que eles cheguem até aqui, calculou ele. O que quer que Jorge tenha deixado para nós, precisamos descobrir agora. Silvério conectou o pendrive ao laptop de Helena, suas mãos tremendo levemente. A tela piscou, revelando dezenas de pastas cuidadosamente organizadas com as pesquisas de Jorge. Uma em particular chamou sua atenção, um protocolo guardião. É isso, sussurrou Helena, inclinando-se sobre seu ombro. Jorge mencionou este protocolo em sua última mensagem para mim. Dentro da pasta, encontraram um arquivo de vídeo. O rosto de Jorge preencheu a tela, mais jovem do que Silvério se lembrava, mas com os mesmos olhos determinados que compartilhavam. Mano, começou a gravação, se você está vendo isto, significa que minhas suspeitas estavam certas. A mineradora global não é apenas uma empresa, é uma fachada para algo muito maior.
O vídeo mostrava uma série de documentos, mapas e registros financeiros. Jorge havia descoberto uma rede internacional de corporações fantasma, todas conectadas à exploração ilegal de recursos naturais em áreas protegidas. Mas a verdadeira revelação estava por vir. O aquífero que descobrimos não é único apenas por suas propriedades regenerativas, continuou Jorge. Ele faz parte de uma rede subterrânea que conecta diversos pontos sagrados dos povos originários. Os símbolos nas rochas não são apenas marcações, são um mapa completo desse sistema. Helena pausou o vídeo, suas mãos tremendo. Por isso as plantas aqui são diferentes. Não é apenas a água, é todo um ecossistema subterrâneo interconectado. Mas tem mais, disse Silvério, notando um arquivo anexo à gravação. Era um mapa detalhado mostrando como os pontos marcados pelos povos antigos formavam uma rede de proteção natural do cerrado. Se um ponto fosse comprometido, todo o sistema poderia entrar em colapso. Pedro, que monitorava a aproximação dos homens da mineradora, irrompeu na tenda. Eles estão se movendo mais rápido do que esperávamos. Já passaram pela propriedade da Dona Zefa. Espere, disse Helena, seus olhos fixos na tela. Jorge deixou coordenadas específicas. Há uma caverna, não muito longe daqui, que serve como ponto central de todo o sistema. Se conseguirmos chegar lá primeiro. Conheço o lugar, interrompeu Silvério. Sempre achei estranho como a vegetação ao redor dela parecia viva, mesmo durante as secas mais severas. Um barulho de helicóptero cortou o ar, aproximando-se rapidamente. Helena começou a transferir os arquivos para dispositivos portáteis enquanto sua equipe desmontava o acampamento com urgência. Precisamos nos dividir, disse ela. Pedro, leve a equipe e os equipamentos pela trilha leste. Silvério e eu iremos para a caverna. E se eles nos encontrarem? Perguntou Pedro, preocupado. Não vão encontrar, respondeu Silvério com firmeza. Conheço cada centímetro deste lugar. Há trilhas que nem aparecem nos mapas. Enquanto guardavam os últimos equipamentos, Silvério encontrou uma antiga foto sua com Jorge, tirada justamente na entrada da caverna que agora precisavam alcançar. Na imagem, seu irmão apontava para algo nas rochas, seu rosto iluminado pela mesma paixão pela preservação que agora Silvério entendia completamente. Você não vai acreditar no que descobri, mano, Jorge havia dito naquele dia. Agora, anos depois, Silvério finalmente estava prestes a descobrir. O som do helicóptero ficava mais alto, e nuvens escuras se aglomeravam no céu, prometendo uma tempestade iminente. Helena guardou o último equipamento em sua mochila e encarou Silvério. Pronto. Ele assentiu, determinado. O momento de revelar a verdadeira importância do cerrado havia chegado, e desta vez, ele não falharia com seu irmão. Silvério e Helena se embrenharam por uma trilha quase invisível, conhecida apenas pelos mais íntimos conhecedores do parque. O helicóptero sobrevoava a área em círculos cada vez mais fechados, enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair, anunciando a tempestade iminente. Por aqui, sussurrou Silvério, guiando Helena por entre formações rochosas que formavam um labirinto natural. Essa passagem nos levará direto à caverna, sem que sejamos vistos do alto. O caminho era desafiador, exigindo que se agachassem e às vezes até engatinhassem por entre as rochas. Helena, apesar da idade, demonstrava uma resistência surpreendente. Jorge e eu exploramos muito esta região, explicou ela, ao notar o olhar admirado de Silvério. Ele sempre dizia que o segredo estava nas pedras. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Não era um trovão, parecia mais uma explosão. Estão usando dinamite, exclamou Helena, horrorizada. Querem criar uma entrada artificial para o aquífero. Se danificarem os pontos de conexão. Começou Silvério. Todo o sistema pode entrar em colapso, completou Helena. E com ele, o equilíbrio natural de todo o cerrado. Aceleraram o passo, ignorando os arranhões causados pelos espinhos e galhos. O rádio de Silvério crepitou, era Pedro e Dr. Silvério, eles trouxeram máquinas pesadas. Estão se preparando para uma operação em larga escala.
Mantenha sua equipe escondida, Pedro, respondeu Silvério. Registre tudo, mas não se exponha. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegaram à entrada da caverna. Era um lugar sagrado, Silvério sempre soube. As paredes rochosas estavam cobertas de pinturas rupestres que contavam histórias antigas, histórias que só agora começavam a fazer completo sentido. Helena rapidamente montou seu equipamento de análise portátil. Os níveis de energia aqui são impressionantes, murmurou ela, estudando os dados que apareciam na tela. Jorge estava certo, este é o ponto central de todo o sistema. Silvério aproximou-se de uma parede específica da caverna, onde uma série de símbolos formava um padrão circular. Helena, venha ver isso, chamou ele. Lembro que Jorge falava sobre os guardiões do cerrado. Helena aproximou-se, seus olhos se arregalando ao reconhecer os símbolos. Os antigos pajés, e eles não eram apenas líderes espirituais. Eram cientistas à sua maneira. Entendiam a conexão entre todos os elementos da natureza. Um novo estrondo, mais próximo desta vez, fez pequenas pedras se desprenderem do teto da caverna. O barulho do helicóptero estava mais alto, eles haviam encontrado sua localização. Não temos muito tempo, disse Helena, conectando seu equipamento a uma formação rochosa específica. Se eu estiver certa, baseada nas anotações de Jorge, existe uma forma de provar cientificamente a importância deste sistema. Mas precisamos. Sua fala foi interrompida por vozes que se aproximavam da entrada da caverna. Passos pesados e o som de equipamentos sendo arrastados ecoavam pelas paredes rochosas. Silvério e Helena trocaram olhares tensos, estavam encurralados. Foi então que algo extraordinário aconteceu. As pinturas rupestres nas paredes começaram a emitir uma fraca luminescência azulada, pulsando como se respondessem à presença dos invasores. A água que escorria pelas paredes da caverna parecia brilhar com a mesma luz suave, criando padrões que se assemelhavam aos próprios símbolos ancestrais. É isso, exclamou Helena em um sussurro excitado. O sistema está se revelando. Rápido, Silvério, precisamos documentar tudo antes que eles cheguem. As vozes estavam cada vez mais próximas. A chuva agora caía pesadamente lá fora, e os trovões se misturavam com o som das explosões. O tempo estava se esgotando, mas ali, naquela caverna antiga, a verdade que Jorge tanto buscará proteger estava finalmente prestes a vir à luz. A luminescência azulada se intensificava à medida que mais pessoas se aproximavam da caverna. Helena trabalhava freneticamente em seu equipamento, registrando cada mudança nos padrões de energia, enquanto Silvério documentava tudo com uma câmera à prova d'água. Os níveis de bioenergia estão disparando, sussurrou Helena, seus olhos fixos na tela do aparelho. É como se o próprio sistema estivesse se defendendo. Um grupo de homens apareceu na entrada da caverna, liderados por uma figura que fez Silvério congelar. Era Ricardo Mendes, CEO da mineradora global, e irmão de Helena. Maninha, disse Ricardo com um sorriso frio. Depois de todos estes anos, ainda tentando atrapalhar o progresso? Seus olhos se voltaram para Silvério. E você deve ser o irmão do Jorge. Ele também não entendia a importância do desenvolvimento. Desenvolvimento? Helena avançou um passo. Você chama de desenvolvimento a destruição de um ecossistema único? Este lugar é parte de um sistema muito maior, Ricardo. Se você começar a exploração aqui. Já começamos, interrompeu Ricardo. As cargas foram posicionadas. Em questão de minutos, teremos acesso direto ao aquífero. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. A água que escorria pelas paredes começou a pulsar mais intensamente, e um som grave, quase musical, emanava das próprias rochas. Era como se a caverna estivesse viva, respondendo à ameaça. Meu Deus, murmurou Helena, olhando para seus instrumentos. O sistema, e ele está se autorregulando. As raízes das árvores que penetravam o teto da caverna começaram a brilhar com a mesma luz azulada. O fenômeno se espalhou rapidamente, criando uma rede luminosa que se estendia por toda a caverna. Impossível, disse Ricardo,
sua arrogância dando lugar ao espanto. Não é impossível, respondeu Silvério, sua voz firme. É a natureza mostrando seu poder de cura e proteção. Jorge descobriu isso. Por isso ele sacrificou tudo para proteger este lugar. Um tremor mais forte sacudiu a caverna. Pedaços do teto começaram a cair, e o som das explosões ficava mais próximo. Helena correu para seu equipamento, transferindo freneticamente os dados para um dispositivo portátil. Ricardo, você precisa parar isso agora, gritou ela. Se continuarem com as explosões, toda a estrutura vai colapsar. Mas seu irmão parecia hipnotizado pelo espetáculo de luz e energia que se desenrolava diante deles. As pinturas rupestres agora pareciam contar sua história antiga com uma clareza surpreendente, a história de guardiões ancestrais protegendo a fonte da vida no cerrado. A chuva lá fora havia se transformado em tempestade, e relâmpagos iluminavam a entrada da caverna em flashes dramáticos. A natureza parecia estar respondendo ao despertar do sistema ancestral, unindo suas forças em uma demonstração de poder que nenhuma máquina poderia igualar. Vocês não entendem, disse Ricardo, finalmente recuperando a voz. Há bilhões em jogo. Contratos já foram assinados. Não podemos parar agora. Pode ser tarde demais para parar, respondeu Helena, seus olhos fixos nos dados que continuavam a surgir em sua tela. O sistema está em plena ativação. Se não fizermos algo agora, as consequências serão imprevisíveis. O sistema continuava sua ativação, e a energia azulada agora pulsava em ondas cada vez mais intensas. Os equipamentos de Helena registravam leituras sem precedentes, enquanto as paredes da caverna vibravam com uma frequência que parecia ressoar com algo profundo na terra. Olhem, exclamou Silvério, apontando para uma das pinturas rupestres que agora brilhava mais intensamente que as outras. O desenho mostrava uma série de círculos concêntricos, com linhas que se irradiavam para fora, conectando-se a outros pontos. É um mapa do sistema completo. Helena rapidamente fotografou e escaneou a imagem com seu equipamento. Isto confirma tudo. O aquífero não é apenas uma fonte de água, é parte de uma rede natural de purificação e regeneração que mantém todo o ecossistema do cerrado em equilíbrio. Mais explosões sacudiram a caverna. Ricardo recebeu uma mensagem em seu rádio e, senhor, as máquinas estão prontas. Aguardamos suas ordens para a próxima detonação. Antes que ele pudesse responder, uma forte rajada de vento invadiu a caverna, carregando consigo o aroma inconfundível do cerrado após a chuva. As raízes luminosas no teto começaram a pulsar mais rapidamente, e pequenas gotas de água brilhante escorriam por elas, criando um espetáculo hipnotizante. Isto é maior do que todos nós, disse Helena, voltando-se para seu irmão. Ricardo, você está vendo? Este sistema existe há milhares de anos. Os povos antigos não o marcaram por acaso, eles entendiam sua importância fundamental. Os lucros, começou Ricardo, mas sua voz falhou quando um novo fenômeno começou a se manifestar. Do chão da caverna, pequenas plantas começaram a brotar, crescendo em velocidade acelerada, suas folhas emanando a mesma luz azulada. Silvério se aproximou de uma das plantas, reconhecendo-a imediatamente. São espécies que só existem aqui, adaptadas a este ambiente único. Jorge documentou todas elas. O rádio de Ricardo crepitou novamente, e senhor, estamos tendo problemas com os equipamentos. A água está subindo por todo lado, e as máquinas estão apresentando falhas. Helena consultou seus instrumentos mais uma vez. O sistema está se expandindo, ativando outros pontos da rede. Se continuarem com as explosões, podem causar uma reação em cadeia imprevisível. Ricardo olhava ao redor, seu rosto uma máscara de conflito interno. As paredes da caverna continuavam seu show de luzes, as pinturas rupestres parecendo ganhar vida própria, contando histórias de um tempo em que homem e natureza viviam em harmonia. Existe uma escolha a ser feita agora, disse Silvério, sua voz calma mais firme. A mesma escolha que Jorge enfrentou. Ele escolheu proteger isto, mesmo que isso significasse sacrificar tudo mais.
As gotas de água luminosa continuavam a cair, criando pequenas poças que refletiam o espetáculo de luz como espelhos mágicos. Era como se o próprio cerrado estivesse se manifestando, mostrando seu poder e sua importância de uma forma que nenhum relatório científico jamais poderia expressar. Ricardo observava o fenômeno sobrenatural diante dele, suas convicções empresariais se confrontando com a inegável demonstração do poder da natureza. As luzes azuladas continuavam sua dança hipnótica, enquanto novos brotos emergiam do solo da caverna. Senhor, precisamos de instruções imediatas, a voz no rádio soava cada vez mais urgente. A água está subindo em todos os pontos de escavação. Helena aproximou-se de seu irmão, colocando uma mão em seu ombro. Lembra quando éramos crianças, Ricardo? Como passávamos horas explorando o cerrado? Foi essa mesma paixão que nos levou a seguir carreiras diferentes, você buscando o progresso, eu buscando a preservação. Mas agora vejo que não precisam ser caminhos opostos. Silvério apresentou os dados que haviam coletado. O potencial econômico está aqui, mas não na exploração. A pesquisa científica deste sistema pode revolucionar a recuperação de áreas degradadas em todo o mundo. É uma oportunidade muito maior do que qualquer mineração. Um novo tremor sacudiu a caverna, mais forte que os anteriores. Fragmentos do teto começaram a cair, e o brilho azulado intensificou-se ainda mais. O rádio de Ricardo não parava de transmitir relatórios alarmantes sobre equipamentos falhando e água brotando do solo. As máquinas estão todas parando, informou uma voz assustada pelo rádio. É como se a própria Terra estivesse rejeitando nossa presença. Ricardo olhou para sua irmã, depois para Silvério, e finalmente para as pinturas rupestres que continuavam seu espetáculo luminoso. Seu rosto revelava uma batalha interna intensa. Jorge tentou me mostrar isso anos atrás, disse ele, sua voz baixa. Tentou me convencer que havia um modo melhor. Eu não quis ouvir. Silvério sentiu uma pontada no peito ao ouvir o nome do irmão. Nunca é tarde para fazer a escolha certa, respondeu ele. Ricardo levou o rádio aos lábios, suas mãos tremendo levemente. Atenção a todas as equipes. Suspendam imediatamente todas as operações. Retirem os equipamentos e o pessoal da área. Helena abraçou o irmão, lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou ela. O sistema pareceu responder à decisão. A luminescência começou a diminuir gradualmente, embora mantivesse um brilho suave, como que aprovando a escolha feita. As plantas que haviam brotado do solo continuavam crescendo, mas num ritmo mais natural. O que acontece agora? Perguntou Ricardo, observando as mudanças. Agora, respondeu Helena, começamos o verdadeiro trabalho. Vamos estudar, documentar e proteger este lugar. Usar seu conhecimento para curar, não para destruir. Os dias que se seguiram à descoberta na caverna transformaram completamente a Chapada dos Guimarães. A notícia do fenômeno extraordinário atraiu a atenção da comunidade científica internacional, e o local foi rapidamente declarado área de preservação especial pelo governo federal. Helena estabeleceu um centro de pesquisas no local, com Ricardo surpreendentemente se tornando um dos principais investidores. A mineradora global foi reestruturada, focando agora em tecnologias sustentáveis e recuperação ambiental. As análises preliminares são impressionantes, explicava Helena para um grupo de pesquisadores internacionais que visitavam o local. A água do aquífero possui propriedades únicas que aceleram a regeneração do solo e da vegetação nativa. Silvério, que agora coordenava um programa de guardas-parque ampliado, observava com satisfação como o cerrado florescia mais vibrante que nunca. As áreas ao redor dos pontos de conexão do aquífero exibiam uma biodiversidade extraordinária, com espécies que se acreditavam extintas reaparecendo misteriosamente. Jorge estaria orgulhoso, disse Ricardo, aproximando-se de Silvério durante uma tarde particularmente bonita. Ele sempre soube que havia algo especial aqui. Ele está, respondeu Silvério, sorrindo enquanto observava um bando de araras azuis sobrevoando a área. De alguma forma, ele ainda está protegendo este lugar através de nós. O centro de pesquisas havia se tornado um modelo de conservação ambiental.
Cientistas de todo o mundo vinham estudar o fenômeno único do aquífero e suas propriedades regenerativas. As descobertas feitas ali estavam revolucionando as técnicas de recuperação de áreas degradadas em diversos biomas. Uma tarde, enquanto caminhava pela trilha que levava à caverna sagrada, Silvério encontrou Helena analisando as antigas pinturas rupestres, agora protegidas por um sistema especial de preservação. Sabe, disse ela, sem desviar os olhos dos símbolos, às vezes penso que os antigos já sabiam de tudo isso. Não precisavam de equipamentos sofisticados ou análises complexas. Eles simplesmente entendiam a linguagem da Terra. E agora estamos reaprendendo essa linguagem, completou Silvério, observando como a luz do pôr do sol criava padrões fascinantes nas paredes da caverna. As descobertas continuavam surpreendendo a todos. Cada novo dia trazia revelações sobre como o sistema natural de purificação e regeneração funcionava, inspirando novas tecnologias e métodos de conservação. Um ano após os eventos na Caverna Sagrada, o Centro de Pesquisas do Cerrado havia se transformado em uma referência mundial em preservação ambiental. Em uma manhã especial, Helena reuniu toda a equipe para um anúncio importante. Conseguimos a aprovação internacional, declarou ela, exibindo um documento oficial. O Sistema de Regeneração Natural da Chapada dos Guimarães foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Silvério, sentado na primeira fileira do auditório lotado, sentiu seu coração se encher de orgulho. Na parede atrás de Helena, uma foto de Jorge sorria para todos, um memorial permanente ao homem que havia sacrificado tudo para proteger aquele lugar especial. Ricardo, agora totalmente dedicado à causa da preservação, levantou-se para fazer seu próprio anúncio. A Fundação Global para a Regeneração Ambiental está oficialmente estabelecida. Vamos replicar as técnicas desenvolvidas aqui em áreas degradadas ao redor do mundo. O projeto havia crescido além das expectativas mais otimistas. As propriedades únicas da água do aquífero estavam sendo estudadas por equipes multidisciplinares, gerando descobertas revolucionárias em diversas áreas da ciência. Dona Zefa, que agora coordenava um programa de educação ambiental para crianças da região, compartilhava com os visitantes a sabedoria antiga do Cerrado. Os antigos sempre disseram que a Terra tem vida própria, explicava ela. Agora a ciência está provando que nossos ancestrais já sabiam. Durante uma caminhada de rotina pelo parque, Silvério encontrou uma nova espécie de orquídea crescendo próxima à caverna sagrada. Suas flores emitiam um suave brilho azulado durante a noite, um fenômeno único que os cientistas ainda tentavam compreender. Jorge chamava o cerrado de Terra dos Milagres Silenciosos, comentou Helena, fotografando a descoberta. Ele estava certo. Cada dia nos surpreendemos com algo novo. O trabalho desenvolvido na Chapada estava inspirando uma nova geração de conservacionistas. Jovens pesquisadores de todo o mundo vinham aprender as técnicas de preservação e regeneração desenvolvidas ali, levando esse conhecimento para suas próprias regiões. Na manhã do primeiro aniversário do Centro de Pesquisas do Cerrado, Silvério encontrou um envelope antigo entre os pertences de Jorge que Helena havia guardado. Dentro, havia uma carta endereçada a ele, com uma data de poucos dias antes do desaparecimento do irmão. Mano, dizia a carta, quando você ler isto, espero que finalmente entenda por que escolhi este caminho. O Cerrado não é apenas um bioma, é um guardião de segredos ancestrais que podem salvar nosso futuro. Helena vai te ajudar a entender. Confie nela como eu confiei. A carta confirmava o que Silvério já havia descoberto em seu coração, seu irmão nunca havia abandonado seus princípios. Pelo contrário, havia se sacrificado para proteger algo muito maior que todos eles. O centro agora recebia visitantes de todos os continentes. As técnicas de regeneração desenvolvidas ali já haviam recuperado milhares de hectares de áreas degradadas em diferentes partes do mundo. O método ficou conhecido como Protocolo Guimarães, em homenagem à região que guardava seus segredos. É incrível como tudo se conecta, refletiu Helena, observando um grupo de crianças aprendendo sobre o Cerrado com Dona Zefa. A sabedoria antiga dos povos originários, as descobertas científicas modernas, a força da natureza, e tudo faz parte de um círculo maior. Ricardo, que agora presidia a Fundação Global para a Regeneração Ambiental,
havia transformado completamente sua visão de progresso. Desenvolvimento sustentável não é apenas um termo da moda, explicava ele em suas palestras. É a única forma de garantir um futuro para as próximas gerações. Naquela noite especial, enquanto o sol se punha sobre a Chapada dos Guimarães, Silvério fez sua caminhada habitual até a caverna sagrada. As pinturas rupestres ainda emitiam aquele brilho suave, como guardiãs silenciosas dos segredos da terra. Sentado ali, ele percebeu que sua vida havia completado um círculo perfeito. O que começou como uma missão solitária de proteção ao parque havia se transformado em um movimento global de preservação e regeneração. Conseguimos, mano, sussurrou ele, tocando as antigas pinturas na parede. Seu sonho agora é realidade. Fim da história. Queridos espectadores, a jornada de Silvério nos mostra que a verdadeira riqueza está na preservação da natureza e seus mistérios. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas inspiradoras sobre a conexão entre o homem e a natureza. Deixe seu like e compartilhe suas próprias histórias de amor pelo Cerrado nos comentários. Temos uma playlist especial com histórias igualmente emocionantes esperando por você, basta clicar no link à esquerda. Juntos, podemos ser guardiões das maravilhas naturais que nos cercam. Até a próxima!